Hey pessoal, eu sou a Aline. E eu sou a Natália. E estamos aqui para NA, nenhuma das alternativas, para a nossa semana especial Game of Thrones aí. Já entrou um vídeo no canal com os melhores momentos da série até agora. Estamos prestes a começar a 8ª e última temporada, vai estrear aí no domingo. E a gente decidiu vir trazer aqui um outro tipo de vídeo também sobre a série, mas analisando um pouquinho uma personagem que é meio controversa, né? Ainda é meio controversa, que é a Sansa. Por mais que a Stark aí já tenha passado por muita coisa, já tenha tido muitas variantes de personalidade até ela chegar no ponto que ela tá agora na história, as pessoas ainda têm um certo preconceito com a Sansa, continuam chamando ela de Sonsa, que foi uma coisa que me surpreendeu nos últimos tempos, porque eu vi gente na internet ainda discutindo o quanto que a Sansa é chata, o quanto que a Sansa não merece estar na posição de poder que ela está, quanto que outras pessoas merecem mais do que a Sansa, o quanto ela não é uma mulher forte, quanto outras personagens da história, e é nesse ponto que a gente quer chegar. A Sansa é ou não é uma mulher forte? Mas antes de começar esse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever, porque isso é muito importante pra gente. E também para que você saiba quando entra vídeo novo, ative as notificações, porque aí você vai saber quando entra o vídeo para você poder assistir e acompanhar aqui o conteúdo do canal. E falando aí em mulher forte, né? Toda vez que a gente ouve essa expressão, você já remete à força, muitas vezes força física também, né? E talvez por isso a Sansa seja tão controversa aí nessa ideia, né, que as pessoas costumam ter. E a gente também vê muito a expressão de guerreira, né, uma mulher forte, uma mulher guerreira, que entenda-se aí, quando a gente fala guerreira, guerreira convencional que a gente tá acostumada a ver, é aquela mulher forte fisicamente e muitas vezes violenta, né? E a gente tem em Game of Thrones muitas mulheres com esse perfil, né? Como a Brienne, até mesmo a Arya. A gente tá acostumado a ir por um caminho e que não necessariamente é isso. Você não precisa ser uma guerreira convencional, super forte, brava e zaz pra você ser considerada uma mulher forte, né? Eu acho engraçado essa coisa da gente ter que usar o nome mulher forte. Porque geralmente, assim, quando você vai vender alguma ideia de alguma coisa, não, porque nessa obra aqui a gente tem uma mulher forte. Quando que a gente ouve isso? Tipo, não, essa história aqui tem um homem forte. Tipo, a mulher forte é algo pra ser exaltado, né? Porque, assim, só vale a pena se tem a mulher forte. Se for só a mulher, não vale. Se ela só chamam ela de mulher é porque não é forte. É, exatamente. E é o que você falou, a mulher forte, ela é sempre relacionada com alguma característica que é considerada masculina, né? É violenta, sai metendo porrada. Você falou da Brienne, a Arya, mas a própria Dany, né? Ela pode não meter porrada ali com os punhos dela, mas ela tem a força dos dragões. Então, daí ela é a mulher forte. É porque daí se você tem uma personalidade mais delicada e gentil, você não vai ser capaz de enfrentar os sofrimentos e todas as lutas aí da sua vida, né? Exatamente. E é justamente o caso da Sansa. Eu acho que a Sansa é uma das personagens mais honestas ao perfil de Game of Thrones. Porque se a gente parar pra pensar bem, a ideia de Game of Thrones, o universo deles, é mais ou menos aí uma Europa medieval, que você tem uma sociedade muito machista e as mulheres, elas têm ali um papel a ser seguido, que é, no caso, mulheres nobres, né? Ser todo aquele perfil feminino que borda, que pinta, que vai ser formada pra casar com outro nobre, dar filhos pra ele, e é isso aí, essa é a sua vida. E a Sansa é a pessoa que mais tem esse perfil. Ela foi criada dessa forma. Por mais que ela seja uma Stark, filha do Ned, filha da Catelyn, eles tinham uma certa liberdade ali, tanto que a Arya era aquela menino, né, molecona. A Sansa, mesmo assim, foi criada pelos pais pra ser a mocinha que vai pintar, vai bordar e vai, sabe, se tornar uma nobre esposa. E é exatamente isso que ela é. Tipo, qual que é o ponto errado da Sansa
Sansa nesse quesito? Qual que é a culpa dela? Ela tá inserida na sociedade. Só porque ela não foi contra o sistema antes, quer dizer que ela não é forte? Tudo bem. A gente tem ali a Sansa no começo sendo uma menina muito chata. Ela faz coisas que a gente questiona, né? Como questão da loba dela ter defendido o Joffrey. A gente lembra também que nessa questão dela tá muito dentro do padrão. Ela foi ensinada que ela não podia questionar, que ela tinha que defender os homens, né? Que ela tinha que ser submissa, no caso ali, ao futuro noivo dela. Então a Sansa é isso, ela foi ensinada a ter um determinado papel e ela fez o máximo pra seguir esse papel, até que ela percebeu que não ia adiantar ela continuar fazendo isso, porque a vida de conto de fada que ela achou que ela teria, ela foi ensinada que ela teria, não era real. E aí ela começa a sofrer muito, e é nesse ponto que vem a queda da Sansa, né? Você vê a personagem totalmente destruída depois da morte do Ned, depois dela começar a sofrer violência lá em Porto Real. E nesse momento, a Sansa podia quebrar. É o que a gente espera dessa personagem que totalmente iludida com as perspectivas dela. Que ela ia se encolher num canto, ia entrar em depressão, talvez tentar se matar. Era exatamente isso que eu esperaria da Sansa lá no começo. Mas não foi o que aconteceu com ela. Mesmo que seja aos poucos, a Sansa vai tentando sobreviver. E eu acho que é essa a maior característica da Sansa e que as pessoas não dão muito valor. E mesmo assim, ela acabou dando a volta por cima, mesmo estando sozinha. Meu, se isso não representa força, poxa vida. Tem que começar a mudar essa noção aí de que mulher forte é mulher que sai metendo porrada. Inclusive, a gente vê esse crescimento e toda essa questão que você falou de como você é preparada para a vida, né? Aconteceu isso com a Dany também. Ela começou, olha o que ela passou no início. Ela também era uma mulher que aceitava as coisas, ela aceitou um casamento arranjado, ela aceitou passar por um estupro também no casamento. Sim. Então, ela também passou pelo mesmo tipo de situação, só que a ascensão dela foi mais rápida, né? Ela se tornou forte mais rápido do que a Sansa. Sim, e ela tinha dragões, então as pessoas começaram... exatamente. E teve... de quebra achou 3 dragões. Então as pessoas começaram a valorizar a Dany muito mais rápido, né? Porque essa mudança aí que ela também passou por uma mudança de personalidade, assim como a Sansa. Então, eu acho que no caso dela, ela precisou que o processo dela fosse mais rápido, porque ela já se viu rapidamente numa situação de liderança, e a Sansa não. A Sansa se viu num papel de submissão pior do que o que ela já tinha no início. Sim. Então, pra sobreviver, ela teve que se calar. E a Dany, pra sobreviver, ela teve que abrir a boca. Então, quer dizer, são dois tipos de situação e dois tipos de maneiras diferentes de sobreviver. As duas foram inteligentes e as duas conseguiram aí, dessa forma, se colocar numa posição melhor mais pra frente. A Sansa, ela, na verdade, parece que foi colocada ali pra sofrer, né? A cada situação que ela passava, o sofrimento ia aumentando e muitas vezes um sofrimento desnecessário. Assim, que a gente entende que, por exemplo, o casamento dela com o Ramsay não fez o menor sentido. Não precisava ter acontecido isso, esse casamento. E aí, como se não bastasse, teve a cena aí tão horrível que foi o estupro dela. Então, que chocou todo mundo e a gente ficou arrasado, assim. Já não bastava tudo que ela tava passando, já não bastava todo o sofrimento, que mais pecados ela precisava pagar ali, o que ela fez de tão errado que... pra passar por tudo isso. Então, depois dela ter passado por uma situação horrível como essa, a gente vê ela seguindo em frente muito rápido, assim, ela se transformou muito rápido, né? Claro que a gente não tem como saber, mas a gente imagina que depois de passar por uma situação dessa, você teria aquele período ali de recuperação mesmo, né? De si mesma. A gente entende que não foi um recurso muito bom deles terem usado. Não. Se a gente lembrar, na verdade, antes dela casar com o Ramsay, ela já tinha passado por uma transformação. Foi quando ela saiu lá de Porto Real, ela foi levada pro Mindinho, lá pra o Ninho da Águia. Ela passou por uma situação
traumática também com a tia, que tentou matar ela, né? Quer dizer, ela já passou por muita coisa e aí ela pinta o cabelo de preto. Isso antes ainda do estupro. Então, quer dizer, a Sansa, ela já tinha tido um ponto de virada na história. E de repente, eles regridem tudo isso. Eles não continuam desenvolvendo ela daquele ponto. Daí, eles fazem ela passar de novo por todo o sofrimento que, narrativamente, não teve o menor sentido o Mindinho vender a Sansa pro Ramsay. Ele não ganhou nada com isso. E ele tinha muito a ganhar tendo a Sansa do lado dele. Então, quer dizer, foi um recurso pobre de roteiro só pra desenvolver aquela trama do Ramsay, que existe no livro, mas com uma outra menina, só pra colocar ali alguém que fosse chave. É o que você falou, é um recurso que eu, sinceramente, acho muito complicado. Não que a gente não possa usar a questão do estupro, às vezes, pra desenvolver personagem. Pode. Só que tem ser tratado com muito cuidado. É o que você falou. Parece que foi banalizado aquilo. É um tipo de violência que pode realmente destruir completamente uma pessoa. E a Sansa já vinha de muitos tipos de violência. De repente ela sofre um abuso desse e tanto faz, assim, não foi grande coisa pra ela. Acho muito complicado usar dessa forma sem ter o devido respeito com aquilo que aconteceu. O que eu ouvi na época de pessoas que viram aquilo e aprovaram o que aconteceu é que, eu acho que agora ela vai se desenvolver, acho que agora ela vai crescer e vai ficar mais forte. Sério? Ou não, né? Então, por que a gente tem essa ideia de que a mulher, ela precisa passar por um tipo de violência muito extrema pra ela ficar mais forte? Como se a Sansa já não tivesse sofrido o suficiente pra ser, sabe, pra conseguir ter tido esse desenvolvimento. Então, foi realmente um recurso que foi usado, a meu ver, só pra chocar. E mais ainda, pior ainda, não foi um recurso que foi usado pra desenvolver a Sansa. Foi um recurso que foi usado para desenvolver o Theon. Tanto que na cena do estupro, não é a Sansa que tá em evidência, é o Theon. E aí ele, por ver ela sofrendo daquele jeito, ele começa a ter uma mudança e aí quer tirar ela daquela situação. Cara, é o pior tipo de uso de uma situação de abuso dessa. E uma coisa que você até falou no início do vídeo, né? Essa questão dos fãs gostarem ou desgostarem da Sansa. Eu não gosto, eu gosto. Mas eu não gostava e agora eu gosto. Por que isso? Por que eu não gostava e agora eu gosto? Porque justamente, olhando agora todo o desenvolvimento da personagem, a gente entende que ela foi colocada ali de uma forma pra você realmente não gostar. Ela parecia uma criança, uma menina mimada, sonsa, como fazem aí o trocadilho com o nome, sem graça, sabe, assim, muito fútil, né? Então não tinha o porquê você gostar da personagem. E aí depois dela ter passado por tudo isso, aí você fica com aquele sentimento de dó, de coitadinha, né? Passou por tanta coisa. E aí agora que foi entregue aí pra esses fãs que queriam esse tipo de personagem B10 e super foda, agora ela chegou nesse nível, então agora eu gosto dela, né? Foi todo um caminho que foi traçado pra Sansa. Na verdade, o que acontece com vários personagens de Game of Thrones, eles são colocados ali eles são feitos pra você gostar ou desgostar deles. Então você começa odiando e você termina amando, ou você começa amando e termina odiando, mas porque eles são manipulados pra isso, né? Sim. Eu acho que hoje a Sansa ainda sofre um pouco de preconceito, mesmo na posição que ela tem. A gente tá chegando num momento que não adianta, vai ter guerra, eles vão ter que enfrentar muita coisa, e tem algumas pessoas que vão partir pra luta mesmo, pra pegar nas espadas. E a Sansa não vai ter esse papel. O papel dela hoje é um papel político, né? Ela tá ali como a figura central de poder ali em um Winterfell. As pessoas podem falar o que elas quiserem do Jon Snow, e eu gosto de Jon Snow, mas o Jon, ele tem muito mais um papel de guerreiro, de líder, de a pessoa que vai tá à frente aí de uma luta contra os White Walkers, do que de alguém que vai ser o gestor, que vai ser a figura firme ali em Winterfell e segurar as pontas do norte pra conseguir fazer com que os nortenhos passem pelo inverno. Essa figura não tá no Jon Snow. Jon Snow nem tá fazendo nada nesse sentido. A Sansa sim entende de gestão, que é o que a gente viu ela fazendo na última temporada. A gente precisa de recursos, a gente precisa armazenar, o inverno tá chegando, as pessoas vão passar fome. É claro que a luta é importante, mas sobreviver durante esse
esse período tenso que eles vão passar, também é importante. É importantíssimo, na verdade. Não adianta você vencer a luta e não conseguir passar pelo inverno. O Jon tá fazendo alguma coisa pra isso? Não. É a Sansa que tá fazendo. E nada contra o Jon, mas a Sansa, nesse ponto, ela foi criada pra entender como que funciona um castelo, pra entender como que ela precisa se organizar ali dentro, pra proteger as pessoas pelas quais ela é responsável de fato. E eu acho que até por isso que ela tem, por essa postura que ela tem, por tudo que ela aprendeu até então, eu acho que o Winterfell no final tinha que ficar com a Sansa. Eu acho que ela é a Stark que deveria reger o Winterfell passado tudo isso. Sei lá, Jon, Rei do Norte, a gente não sabe se ele vai sobreviver. Eu acho que ele tem menos chances de sobreviver do que a Sansa. A Sansa vai ficar ali mais na trincheira do negócio, vai ficar por trás, né? Ela não vai partir pra enfrentar nada. E eu ficaria muito feliz se a herdeira de Winterfell, a herdeira dos Stark, ficasse no final no trono de Winterfell e governasse o norte. Eu tenho o que é o papel, né? Exato. Do governador mesmo, porque você não precisa pôr a mão na massa pra você ser o rei ou a rainha aí, né? Você tem que ter pessoas especializadas para aquilo. Então ela não precisa ser uma guerreira física, né? Ir lá e lutar, eu sou forte, eu luto, eu enfrento junto com o meu povo. Não, ela tem que gerenciar as pessoas. Exato. Esse é o papel, né? Ela tem que ser uma gestora. Por fim, só pra concluir aqui a nossa defesa da personagem da Sansa, a gente chega à conclusão que, primeiro, a gente precisa parar de associar a figura de uma mulher forte com uma mulher que pega em espada, uma mulher que é ofensiva, uma mulher que é violenta, que são características masculinas, né, que são mais ligadas ao homem. Então, quer dizer, a mulher é forte no momento que ela é parecida com o homem. A gente tem que parar com isso. Outra coisa que associa a mulher forte ou é quando ela pega em armas ou quando ela é uma mãe muito cuidadosa. Ou ela é guerreira ou ela é em relação à maternidade. E acho que como a Sansa não entra em nenhum dos dois, é nisso que cai. As forças da mulher, ela não tá só no punho e na maternidade. Tem muitas outras coisas que fazem uma mulher ser forte, ser poderosa, ser mulher. A Sansa é uma personagem que tem essa característica, é por isso que eu gosto tanto dela. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um curtir aí pra gente e também deixe nos comentários o que você acha da Sansa, o que você achou do desenvolvimento da personagem e fiquem ligados no canal porque vai subir mais vídeos sobre Game of Thrones. Isso aí. Até o próximo. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.